Oi pessoal, eu sou o professor Ricardo, nós estamos no nosso canal Educação em Física. Qual que é o nosso propósito? Levar um ensino de física totalmente gratuito, de qualidade para todo mundo. Mas você pode se perguntar, o canal é de física e o conteúdo é da matemática? É que nós temos percebido que muitos alunos gostam da física, entendem a teoria, mas se complicam na hora da matemática. Então, nós estamos fazendo uma revisão, não é um curso de matemática, mas é uma revisão dos assuntos mais utilizados na física, para que você possa se dar bem na física e sem se complicar na matemática. Então, a gente espera que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque dessa forma nós vamos contribuir para um ensino de física muito mais gostoso, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Até lá! Oi pessoal, estamos gravando mais um vídeo de matemática básica para o canal Educação em Física. E esse conceito, vetores, ele é importantíssimo para o aprendizado de física. Muitos alunos se confundem com esse conceito, então nós vamos tentar apresentar de uma maneira bem didática para você nunca mais se complicar na física por causa da matemática. Bom, o que é um vetor? Vetor é uma ferramenta matemática que possui intensidade, direção e sentido. Até aí não esclareceu nada. Bom, vamos para a segunda informação. Ele serve para descrever grandezas vetoriais. Também até aí não esclareceu nada. Então vamos fazer uma pequena recordação, primeiro, do que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela que pode ser descrita com uma única informação, o seu valor, a sua intensidade ou o seu módulo. Por exemplo, tempo, massa, temperatura. Se eu informo para vocês que agora são 3 horas da tarde ou eu tenho um compromisso amanhã às 2 horas da tarde, a grandeza tempo, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, ela informou tudo que poderia ser informado a respeito dessa grandeza. E quando eu digo que hoje a temperatura é de 22 graus Celsius, eu informei tudo que eu poderia ter informado sobre a grandeza da temperatura. Agora, se eu informar apenas a intensidade de grandezas como deslocamento, velocidade e força, será que eu descrevi tudo? Eu não preciso informar mais nada para que essa grandeza seja bem entendida? Eu vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer do que significa vetor. Vamos lá? Então vamos ver esse exemplo, pessoal. Vamos supor que eu esteja no ponto 0 e eu queira me deslocar até a circunferência 1 ou até a circunferência 2. Aqui está fora de escala, mas eu estou informando que a minha circunferência 1 tem um raio de 5 metros e a minha circunferência 2 tem um raio de 10 metros. Se eu falar para vocês e digo assim, eu vou sair do ponto O, do centro das circunferências, e vou me deslocar 5 metros, você sabe que depois de eu me deslocar 5 metros em direção à circunferência 1, eu vou parar onde? Exatamente em cima da circunferência 1. Mas reparem, eu posso parar em qualquer ponto da circunferência 1, pois todos distam 5 metros do centro. E em relação à circunferência 2, a mesma coisa. Se eu digo que eu me desloco 10 metros em relação à circunferência 2, eu sei que eu vou parar em algum ponto da circunferência 2, pois todos esses pontos, o raio é 10 metros. Mas em qual deles? Então, informar só a intensidade, só o valor do meu deslocamento, não é suficiente. Reparem que eu já tive que dar uma outra informação. Eu me desloquei do ponto 0 em direção à circunferência 1, em direção à circunferência 2. Já é uma segunda informação. E agora, como é que eu faço para saber exatamente em qual ponto que eu parei? Para isso, nós temos o vetor. Então, agora eu vou informar que eu vou sair do ponto O, do centro da circunferência, vou me deslocar 5 metros em direção à circunferência 1, ou seja, vou estar em algum ponto dessa circunferência, porém eu digo que eu me desloco na direção
horizontal em relação ao solo e para a direita, para a minha direita. Como que é esse deslocamento? Então, eu vou sair do ponto 0, me desloquei na horizontal, à direita. Agora sim, agora eu posso afirmar que esse meu deslocamento fez com que eu chegasse aqui nesse ponto A, certo? E em relação à circunferência 2, vamos fazer a mesma coisa. Então eu vou dizer que eu vou me deslocar 10 metros em direção à circunferência 2, porém, agora a minha direção vai ser na vertical para cima. Então vejam só como é que fica o meu deslocamento. Na vertical para cima. E agora eu posso marcar exatamente o ponto onde eu cheguei, o ponto B. Então vocês perceberam que eu poderia ter chegado em qualquer ponto da circunferência 1, eu poderia ter chegado em qualquer ponto da circunferência 2. A informação de quanto eu me desloquei, 5 ou 10 metros, não é suficiente para eu determinar qual a minha posição final. Para determinar exatamente o ponto onde eu cheguei, eu preciso dar mais duas informações. Ou seja, na horizontal no caso da circunferência 1, ou na vertical no caso da circunferência 2. Mas ainda assim não é suficiente, porque uma direção pode ter dois sentidos. Eu poderia ter ido para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. E aí eu dou a minha terceira informação. Eu me desloquei do ponto O Então eu forneço a minha terceira informação. Eu me desloquei do ponto O na direção horizontal para a direita. Eu me desloquei do ponto O na direção vertical para cima. Então, para escrever esse deslocamento, eu preciso fornecer três informações. Primeiro, a intensidade do deslocamento. O valor, 5 metros, 10 metros. É a intensidade da grandeza do deslocamento. Mas eu preciso fornecer também a direção e o sentido. Então, essa é uma grandeza vetorial, porque ela tem uma orientação espacial. Ou seja, para que eu possa descrever exatamente essa grandeza, eu tenho que informar a intensidade dela, a direção e o sentido. E para isso, eu uso uma ferramenta chamada vetor. O vetor é uma ferramenta potente para que eu possa não apenas informar, descrever uma grandeza vetorial, mas para que eu possa fazer operações com essa grandeza. Então vamos continuar. Eu vou apagar a lousa e a gente continua, tá certo? Dentro da matemática nós temos duas maneiras de representar um vetor. O método gráfico e o método analítico. O que é o método gráfico? É simplesmente desenhar um vetor. E este desenho vai dar as três informações que eu preciso: intensidade, direção e sentido. Então vamos aproveitar aqui o nosso desenho para representar graficamente esse vetor de deslocamento em cada uma das situações. Vamos lá? No primeiro caso, o vetor A, como que eu faço para representá-lo? Exatamente do jeito que ele está ali. Vou só acrescentar mais algumas informações. Primeiro, a direção do vetor é uma reta. Então lembrem-se disso. Direção do vetor é sempre uma reta. Qual o sentido deste vetor? Colocando uma setinha para simbolizar isso. Vejam só. Então essa minha setinha está mostrando que o meu vetor está na direção horizontal, no sentido para a direita. E a intensidade? A intensidade é exatamente o tamanho do vetor. É claro que para essa intensidade ser representada pelo tamanho do vetor, eu tenho que ter uma escala. Então, se ele está no papel, esse papel tem que estar quadriculado, ou então tem que ter alguma informação dizendo quanto que vale este pedacinho em relação à escala que eu estou adotando. E o vetor 2 é a mesma coisa. A minha direção já está aqui, ó, na vertical, lembrando, a direção é sempre uma reta, e eu vou indicar o sentido através da seta.
Então agora os meus dois vetores já estão representados. Eu tenho a direção, tenho o sentido, tenho a direção, tenho um sentido, e o valor, a intensidade, vai depender da escala que eu adotar. Então esse é o método gráfico, certo? Esse vetor, ele pode ser desse jeito, 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 certo? Então aqui eu tenho a direção, o sentido e a intensidade do vetor. Reparem que sempre que eu estou falando da direção, eu tenho que ter um referencial. E nós vamos ver como nós fazemos isso quando a minha direção não é simplesmente na vertical ou na horizontal. E no método analítico, eu forneço essas três informações: intensidade, direção e sentido, textualmente. Então, no meu primeiro vetor A, qual que é a minha intensidade? Vou colocar até azul aqui, ó. Então, o vetor A, a intensidade do vetor, ele não andou 5 metros? O deslocamento, então, eu vou chamar de D, certo? É igual a 5 metros. Qual que é a direção? Horizontal. Mas toda a direção pode ter dois sentidos. E qual que é o sentido desse vetor A? É o sentido para a direita, certo? Então vou apagar o quadro, nós vamos continuar com o assunto, tá? Só um instante. Tanto na física quanto na matemática, nós precisamos de símbolos, notações para representar aquilo que a gente está trabalhando, certo? Então como que eu represento o meu vetor? Vejam só, lembrando daquela grandeza do quadro anterior, a grandeza de deslocamento, então eu digo que o meu deslocamento, eu informo que essa grandeza é uma grandeza vetorial desta forma, certo? E como que eu represento a intensidade desse meu vetor? Cuidado! Existem duas formas de eu informar a intensidade desse vetor. Primeira forma é a grandeza sem o símbolo do vetor, certo? Essa setinha em cima da grandeza indica que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Quando eu vou informar a intensidade, eu uso a grandeza sem o vetor. Por quê? Porque eu estou indicando que isso aqui é simplesmente a intensidade da grandeza, certo? Ou então, eu posso usar isso aqui, ó. Isso aqui é o símbolo de módulo, né? O que é módulo? É o valor da grandeza sem o sinal. Então, aqui eu estou indicando que o módulo, a intensidade dessa grandeza vetorial D é igual a 5 metros. Então, não existe menos 5 metros, tá? Isso aqui não existe. A intensidade de um vetor é sempre positivo. Ah, Ricardo, mas eu já vi, por exemplo, velocidade menos 10 metros por segundo. Isso é uma outra situação, nós vamos analisar isso lá pra frente, tá certo? E a direção e sentido? A direção e sentido, o próprio desenho do vetor vai informar isso. Por exemplo, assim ou assim, certo? Direção e sentido. E quando o meu vetor está graduado, o tamanho do vetor vai indicar a intensidade dele. É muito comum a gente ter exercícios onde eu tenho um papel quadriculado, um vetor representado, um ou mais vetores representados nele, e cada quadradinho representa uma unidade da grandeza. Eu medindo os quadradinhos, ou seja, medindo o tamanho do vetor, eu posso descobrir a intensidade, o módulo desse vetor, certo? Agora, como eu comparo dois ou mais vetores? Eu comparo a intensidade, a direção e o sentido. Então, dois vetores são iguais, exatamente iguais, quando eles têm intensidade, direção e sentido iguais, certo? Por exemplo, esses dois vetores, eles são exatamente iguais,
porque eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Pessoal, vou fazer só uma complementação ao vídeo. A hora que eu estava editando, eu percebi que faltou eu falar de dois conceitos. O primeiro é o conceito do vetor oposto. O que é um vetor oposto? O vetor oposto é aquele que tem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido contrário a um outro vetor. Então, se eu tenho dois vetores, por exemplo, vetor A, ele tem uma certa intensidade, tem essa direção e esse sentido. Qual que é o vetor oposto ao vetor A? É um vetor que tem a mesma intensidade, a mesma direção na horizontal, porém o sentido contrário, certo? Esse conceito é muito usado e ele é muito importante quando a gente vai trabalhar com operações de vetores. Como que eu represento que um vetor é o oposto do outro? Eu indico que o A é o oposto do B. Então, sempre que vocês virem esta notação, quer dizer que o vetor A tem a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido contrário ao vetor B, certo? E o inverso também é verdadeiro. O vetor B, o oposto dele é o A, porque tem a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido contrário. Outro conceito importante que ficou faltando é a respeito da direção e o sentido do vetor. Quando a gente usa direção horizontal, vertical, norte-sul, leste-oeste, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, a gente não consegue definir dessa forma todas as possíveis direções e sentidos de um vetor. Então, a gente tem que usar um outro tipo de referencial. E qual que é esse referencial? É o ângulo. Que ângulo? Vamos ver. Então tá aqui, pessoal. Eu tenho o meu eixo x e eu tenho um vetor v que faz um ângulo alfa com este eixo x. Então este ângulo alfa e este vetor nessa posição está me dando a direção e o sentido deste vetor. Qual que é a direção e o sentido? A direção e o sentido é o vetor v está formando um ângulo alfa com o eixo x. Nesse formato, eu consigo especificar a minha direção e o sentido, além daquelas definições de direita, esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, certo? Então isso aqui é muito importante também. Toda vez que eu tenho um vetor que ele está formando um ângulo com determinado referencial, esse ângulo vai me fornecer a sua direção e o sentido. Quando a gente for falar sobre operações com vetores, a gente vai usar bastante isso aqui. Tá certo? Vamos seguir em frente então. Então vamos analisar aqui os dois casos mais simples de operação de vetores. Vamos supor que o carrinho está parado em relação ao solo, não temos atrito, não temos resistência do ar, apenas as forças F1 e F2 agindo sobre o carrinho, certo? Então no primeiro caso eu tenho duas forças agindo sobre o carrinho, a força F1 e a força F2. Então eu já posso aqui, dizer vetor 1, vetor 2. Qual vai ser o efeito desses dois vetores atuando sobre o carrinho? Então lembre-se, quando eu tenho dois vetores atuando na mesma direção, eu apenas somo o módulo, a intensidade dos dois e mantenho a direção e o sentido dos dois. Então vamos supor que aqui, F1 é igual a 3 newtons e F2 é igual a 5 newtons, certo? No caso 1, qual que vai ser a resultante, é assim que eu falo, a resultante do efeito dos vetores F1 e F2, força 1 e força 2, atuando sobre o carro? Eu simplesmente mantenho a direção e o sentido, os dois estão na mesma direção e sentido, e somo os seus módulos. Então a minha força resultante vai ser F1 mais F2. Reparem que aqui eu só estou trabalhando com o módulo, então eu não preciso colocar o símbolo de vetor aqui, certo? Então, minha força resultante vai ser 3 mais 5, força resultante igual a 8 newtons.
qual que é o sentido e qual que é a direção, o mesmo de F1 e F2. Como que eu represento esse vetor? Eu vou representar um vetor aqui com a mesma direção, mesmo sentido, e o tamanho, a soma de F1 mais F2. Ficaria mais ou menos assim, ó. Tá? Então esse é o meu vetor resultante. Nesse segundo caso, nós temos a mesma força F1, a mesma força F2, porém com sentidos diferentes. A direção é a mesma, o sentido é diferente. Então, sempre que nós temos um caso como esse aqui, vou colocar aqui vetor, é um outro caso particular quando o ângulo entre os dois vetores é 180 graus. Aqui em cima era 0 graus, aqui 180 graus. Mesma direção, sentidos diferentes. O que eu vou fazer? Vou fazer a subtração do módulo, subtração da intensidade, subtração do valor. E a direção e sentido? Direção é a mesma. O sentido, no sentido do vetor, que tem o maior módulo, a maior intensidade. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó, nesse caso aqui, ó. Então, aqui é o caso 1, tá? É o caso 1. E aqui é o caso 2, ó. Então, a minha força resultante vai ser, quem que é maior? F2. F2 menos F1. Força resultante é igual a 5 menos 3. Minha força resultante é igual a 2. 2 o quê? Newtons, certo? E como que eu represento isso? Eu traço o vetor. E esse vetor, repare, o vetor 2 vale 5 newtons. O vetor resultante é 2 newtons. Ele tem que ser um tamanho proporcional. Então eu posso colocar mais ou menos assim, ó. Vetor resultante, força resultante no caso 1, vetor resultante, força resultante no caso 2. Vamos ver outros casos particulares também. Então tá aqui, pessoal, eu tenho mais dois casos especiais de operação com vetor, soma de vetores. Nós vimos dois casos quando eles faziam um ângulo de 0 graus entre um e outro, quando eles faziam um ângulo de 180 graus entre um e outro. Agora nós vamos ver dois casos especiais também. Quando esse ângulo é de 90 graus e quando é um ângulo qualquer diferente de 0, diferente de 90 e diferente de 180. Como é que eu faço isso? Muito simples. No primeiro caso, falou em ângulo de 90 graus? Você se lembra de quem? Isso, dele, Pitágoras. Como é que eu faço para achar o vetor resultante entre o vetor V1 e o vetor V2? Muito simples. Meu vetor resultante é óbvio, né, pessoal? Se eu tenho um vetor apontando para cá e outro vetor apontando para cá, o meu vetor resultante ele tem que estar nessa área. Eu não posso ter um vetor apontando para cima, um vetor apontando para a direita e a resultante apontando para baixo. Ele tem que estar nessa região. E como que eu faço para saber, então, qual que é o valor do vetor resultante? Pitágoras. Meu vetor resultante é igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Certo? Da onde vem isso? Do teorema de Pitágoras, né? Então, esse vetor aqui é o vetor V2, esse vetor aqui é o vetor V1, é apenas uma representação. O módulo do vetor eu vou achar através do teorema de Pitágoras, e a direção e sentido eu replico o vetor de baixo aqui em cima, replico o vetor que está apontando para cima aqui de lado, e o meu vetor resultante vai estar aonde? E o meu vetor resultante vai estar exatamente aqui, ó. Meu vetor resultante vai estar exatamente aqui. Tá? Então, esse é o meu vetor resultante. Certo? Então, se eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus entre eles, a intensidade, o módulo, o valor, eu acho através do teorema de Pitágoras, e a direção e sentido, eu replico os dois, um para cima, um para o lado. O encontro é a ponta do meu vetor resultante.
é só ligar a ponta até aqui, a união dos vetores V1 e V2, certo? E quando esse ângulo é diferente de zero, diferente de 180 ou diferente de 90 graus? Aqui nós vamos usar uma lei dos cossenos um pouco diferente. Então, para achar a intensidade do vetor resultante, nós usamos uma lei dos cossenos modificada. Na matemática, essa lei dos cossenos, aqui é o sinal de mais, aqui é um sinal de menos. Não precisamos fazer essa demonstração, basta que vocês acreditem em mim. Então, como que eu acho a intensidade do vetor resultante? VR ao quadrado é igual a V3 ao quadrado mais V4 ao quadrado menos 2 vezes o produto entre a intensidade dos vetores vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o cosseno formado entre os dois vetores, certo? E a direção e o sentido? Aí eu uso o método do paralelogramo. Eu replico os dois vetores, fecho um paralelogramo e aí eu acho a minha resultante. Vamos ver? Eu vou fazer do mesmo jeito quando o meu ângulo era de 90 graus. Replico o mesmo tamanho, fecho o polígono e acho a resultante. Vamos ver. Então aqui mede mais ou menos 31 centímetros. Vai dar mais ou menos aqui. Agora é só fechar aqui. Certo? Fechei o polígono. Cadê o meu resultante? Só ligar esse ponto a esse ponto aqui, ó. Meu resultante, então, está aqui. Certo? Vetor resultante. V3, V4, vetor resultante. Então, através da lei dos cossenos, eu acho a intensidade. Através do desenho, eu acho a direção e o sentido do resultante. Tá certo? Vamos para outras situações de operações com vetores. Vamos lá? Pessoal, nós vimos alguns casos quando nós tínhamos apenas 2 vetores. Quando nós temos 3 ou mais vetores. Normalmente, é mais prático usar o método que nós chamamos método da poligonal. O que nós fazemos? Nós construímos um polígono com esses vetores. E quando a gente fecha o nosso polígono, a gente acha o vetor resultante. Calma, já vou explicar o que é isso. Normalmente, a gente trabalha com um fundo quadriculado. Fica mais fácil da gente achar o nosso vetor resultante. Então, vejam só. Eu tenho 3 vetores aqui, V1, V2 e V3. V3 faltou certinho aqui, certo? V1, V2 e V3. Eu quero achar resultante entre esses 3 vetores. Como é que eu faço? Primeiro, eu posso perceber que nesse quadro, que ele é quadriculado, né, ele está em escala, vamos dizer que cada pedacinho aqui vale uma unidade. Pode ser força, pode ser deslocamento, pode ser velocidade, certo? Cada quadradinho vale uma unidade. Então, qual que é o vetor resultante? Qual que é o efeito resultante? Quando esses 3 vetores são aplicados. Vamos ver? Primeiro, eu vou construir um polígono com os 3. Qual que é o método? Vejam só. Primeiro, eu escolho um vetor qualquer, certo? Depois eu escolho o segundo vetor e coloco o início do segundo vetor na ponta do primeiro vetor. E faço isso com quantos vetores eu tiver. Eu pego o início do terceiro vetor e coloco na ponta do segundo vetor. Depois que eu fizer isso com todos os meus vetores, eu fecho o meu polígono. Vou mostrar aqui de lado para ficar mais fácil. Eu sempre costumo fazer o seguinte, como eu falei para vocês, eu posso começar com qualquer um dos vetores. Mas veja bem, para eu desenhar essa união de vetores, o ideal é que eu tenha um formato que caiba no meu papel quadriculado, seja lá o que for. Então, como que eu costumo fazer? Eu desenho aqui de lado, para saber qual ordem de vetor eu vou pegar. Qualquer ordem vai dar certo.
mas tem uma ordem que é melhor que a outra. Então eu vou começar com o vetor 1. Tá ele aqui, ó. Vetor 1. Aí eu pego um vetor qualquer, o V2 ou o V3. Vou pegar o V3. O que eu faço? Coloco o início do segundo vetor na ponta do primeiro vetor. Fica mais ou menos assim. Certo? Aqui está o V3. E aí pego o vetor que faltou. Nesse caso é o V2. A mesma coisa, né? O início desse vetor na ponta do segundo vetor. Esse é o V2. Pronto. Qual que é a minha resultante? A minha resultante é o fechamento do polígono. Como é que eu fecho o polígono? É um vetor que sai do início do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Vamos traçar essa reta então? Eu não vou nem pegar a régua aqui. Vou traçar direto. Esse é o meu vetor resultante. Bom, então tá aqui, né? Depois que eu fiz esse rascunho aqui, na verdade é um rascunho, dá um pouco de trabalho, mas fica fácil quando eu vou fazer isso aqui no papel quadriculado, porque aí eu já sei o formato do polígono. Eu já sei aonde que eu tenho que colocar esse polígono para que ele caiba, para não ter o perigo, por exemplo, de eu começar o meu polígono aqui e ele sair aqui para fora. Então eu sei que ele tem esse formato, V1 e o V3, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, eu vou colocar numa posição que caibam 5 quadradinhos, né? Aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, o meu polígono, vou fazer de cor diferente, certo? Então tá aqui o meu V1. Vou repetir o que eu fiz aqui fora no papel quadriculado, tá? V1. O segundo vetor, que no caso é o V3, certo? V3. E aqui o terceiro vetor, que no caso é o V2. V2, certo? Agora ficou fácil traçar o vetor resultante. Só ligar o início do primeiro vetor com a ponta do último vetor usado. Vamos fazer isso então. Está aqui o meu vetor resultante, certo? Dá um pouco de trabalho fazer o rascunho? Dá, mas depois fica mais prático na hora que eu vou colocar no papel quadriculado. Bom, aqui eu tenho a direção e o sentido. E o módulo desse vetor resultante? Qual que é? Pessoal, triângulo retângulo, ele mesmo, Pitágoras. Então, vetor resultante ao quadrado é igual a cateto, quadrado do primeiro, quadrado do segundo. 1, 2, 3, 4, 5 ao quadrado, mais 1, 2 ao quadrado. Vetor resultante ao quadrado é igual a 25 mais 4, 29. Vetor resultante é igual a raiz de 29. Qual que é a unidade? Coloquei aqui 1 newton, por exemplo. Então, raiz de 29 newtons, certo? Então, esse é o método do polígono, o método poligonal, para eu achar um vetor resultante. Se eu tivesse 4, 5, 6 vetores, o mesmo processo, tá? Agora nós vamos falar sobre projeção de vetores, que também é importantíssimo, tanto para a gente achar resultante, quanto para a gente, de um vetor resultante, achar os seus componentes. Vou apagar a lousa e a gente já volta. Pessoal, está aqui, projeção de vetores. Vocês repararam que aqui eu tenho o meu vetor resultante e eu quero projetar as componentes desse vetor no eixo X e no eixo Y. Então vocês repararam que é o processo inverso daquele que a gente fez quando eu tinha dois vetores formando um ângulo de 90 graus e achava a resultante. Aqui eu vou fazer o processo inverso. Mas como é que eu faço isso? Vejam só. Então eu vou chamar de a projeção do meu vetor V no eixo X de um vetor Vx. E como que eu faço a projeção? Eu simplesmente projeto a ponta do meu vetor no eixo X, certo? Então, aqui eu vou ter a projeção desse vetor V no eixo X, que eu vou chamar de Vx. Está aqui esse vetor, ó. Vou
fazer aqui de lado para ficar mais visível, tá? Então, essa é a projeção de V no eixo X. E como que é a projeção de Y? Como que é a projeção de V no eixo Y? O mesmo processo, tá? Eu vou fazer essa projeção aqui, ó. Então, vou ligar o eixo Y com a ponta do vetor, certo? Tá aqui, ó. Essa é a projeção. Eu vou fazer de lado aqui, só para ficar mais visível também. Então, esse vetor VY é a projeção do vetor V no eixo Y. E agora, como que eu acho os valores dessas projeções? Triângulo retângulo, pessoal. Triângulo retângulo, nós vamos usar as propriedades do triângulo retângulo. Quais são? Hipotenusa, os catetos, os ângulos. E aí eu tenho o seno do ângulo, tenho o cosseno do ângulo e, eventualmente, se eu precisar, a tangente do ângulo. Isso nós podemos relacionar no triângulo retângulo. Então, como que eu posso fazer isso? Vejam só. Então, aqui, meu ângulo alfa, certo? É o ângulo que o vetor faz com o eixo X. Prestem muita atenção. O ângulo de referência, o ângulo que eu vou usar, é o ângulo que o vetor faz com o eixo X, certo? Então, esse carinha aqui, quem que é? Esse pedacinho aqui é o VY, certo? E esse pedacinho aqui em cima é o VX. Os mesmos tamanhos. Concordam? Então, o que eu posso dizer? Que o seno de alfa, ele não é o cateto oposto pela hipotenusa? Quem que é o meu cateto oposto? VY. Quem que é a minha hipotenusa? É V. Então, o meu VY vai ser o quê? V seno de alfa. Então, já decompus o meu primeiro vetor. A componente Y do vetor V é V vezes seno de alfa. Quem que é o alfa? É o ângulo que o vetor que está sendo decomposto, está sendo projetado, faz com o eixo X. Muito cuidado. E aqui o cosseno de alfa, quanto que vale? Cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. Vx sobre V. Então eu tenho que Vx é igual a V vezes cosseno de alfa. Então tá aqui, pessoal. Como é simples eu calcular as componentes desse vetor V. Então eu posso dizer que o vetor V é o vetor resultante da soma dos vetores Vx e Vy. Como que eu acharia? Pitágoras. Decompondo, eu faço a projeção e através do seno e do cosseno deste ângulo aqui, isso é importante, eu acho a projeção do vetor V no eixo Y e a projeção do vetor X no eixo X. Correto? E se eu tivesse mais de um vetor, como que eu faria a soma? Muito simples, vamos ver. Então vamos supor que eu quero somar o vetor V com esse novo vetor, vetor V1. Como é que eu faço? Faço a projeção do vetor V1 nos eixos X e Y, da mesma maneira, vamos fazer? Então a projeção do V1 no eixo X está aqui. A projeção do V1 no eixo Y está aqui, certo? Eu não vou desenhar aqui para não ficar muito poluído, mas eu vou ter um V1x e um V1y. Um V1x e vou ter um V1y. Certo? Como que eu faço a soma dos dois? Simples. No eixo X, eu somo
Vx mais V1x. No eixo y, eu somo Vy mais V1y. Como que vai ficar isso aqui? Vou fazer um desenho aqui de lado, certo? Só para também não ficar muito poluído, tá? Então, como é que fica o meu desenho? Vai ficar assim. No eixo x, eu tenho os vetores Vx e Vy, os dois vão estar aqui. E no eixo y, vai ficar menor aqui, mas o importante é o conceito, certo? Então, vamos supor que esses sejam os meus vetores resultantes. Esse aqui vai ser o Vx mais V1x, certo? Mesma direção, mesmo sentido, simplesmente somo as intensidades, repito a direção e o sentido. No eixo y, a mesma coisa. Esse aqui vai ser o vetor Vy mais V1y. Vy, V1y. Mesma direção, mesmo sentido, mantenho a direção e o sentido, somo as intensidades. Então, como que eu faço para achar o meu vetor resultante? Vou replicar aqui o Vx, certo? Aqui. Replico o Vy, tá aqui. Qual que é o meu vetor resultante? É só ligar esse ponto com esse ponto aqui. Vamos lá? Simples, muito fácil. Esse é o meu vetor resultante da soma do vetor V mais o vetor V1, certo? Então tá aqui, ó, V mais V1 é esse vetor aqui. E como que eu faço para achar o módulo, a intensidade desse vetor? Ele mesmo, Pitágoras. Aqui eu já tinha somado, né, as intensidades, aqui eu tinha somado as intensidades também. Vamos supor que o vetor Vx fosse 3 e o vetor Vy fosse 2. Quanto seria esse vetor aqui? 5, certo? Vamos supor que esse vetor Vy fosse 4. E esse vetor aqui fosse 5. Quanto que seria esse vetor aqui? 9, certo? Então, esse vetor resultante seria o quê? Vou fazer aqui embaixo, ó. Vou pôr vetor resultante, certo? Ao quadrado, 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai dar 81 mais 25. VR ao quadrado é igual a 106. Isso quer dizer que VR é igual a raiz de 106. Pessoal, isso é o que a gente tinha para recordar sobre vetores. Vou deixar uma lista de exercícios. Tentem fazer os exercícios. Se não conseguirem, revejam o vídeo. Tentem de novo. Se mesmo assim não conseguir, já sabe. Deixe a sua pergunta nos comentários. Nós vamos tentar achar a solução. Certo? Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Lembrem-se, recordando a matemática para você não se complicar na física. A gente se vê.